Bem, desejo mostrar para você os métodos e as propriedades da classe entidade. A classe entidade, como já sabemos, nos retorna os atributos da entidade em que o nosso componente está atachado. Então eu tenho aqui a propriedade entidade, que é o objeto da classe entidade, e podemos começar vendo o método adicionar componente. Com esse método nós podemos adicionar um componente específico à entidade. Eu estou com o componente myComponent e na solução eu criei outro componente chamado orderComponent. É um componente simples, não tem nada, somente aqui que herda da classe EntityComponent, lembrando sempre de colocar o using CryEngine, e aqui em cima eu coloquei o atributo com um ID único. Então aqui na minha classe myComponent eu vou informar que quero adicionar o orderComponent à entidade também. Aqui embaixo nós temos o método getComponent, que eu quero receber da entidade um componente específico. Aqui eu quero receber o orderComponent. Então eu quero procurar na entidade um componente específico, quero receber ele, eu uso o getComponent. getComponents com S no final. Aqui eu vou receber uma lista de componentes do mesmo tipo. Então a entidade pode ter 2 componentes do mesmo tipo, 3 componentes, e eu vou receber então uma lista de componentes do mesmo tipo. Aqui um método bastante especial, que é o getOcreateComponent. Então eu vou obter o componente específico ou vou criar se ele não existir. Se ele já existir, eu vou receber. Se ele não existir, eu vou criar esse componente. Eu vou adicionar esse componente à entidade e vou receber ele na minha variável. Aqui nós temos o método hasComponent, que verifica se um componente existe. Temos mais abaixo aqui alguns outros métodos, que é o método de carregamento de arquivo character, carregamento de arquivo de geometria, e aqui você pode usar tanto o caminho. Aqui em character você vai passar o caminho onde se encontra o seu arquivo character, e aqui em geometria onde se encontra a sua geometria que você deseja carregar. Você também pode passar esse tipo aqui, primitives. Você pode passar esse tipo para carregar uma esfera, um box, um cubo, um cilindro, etc. Então se você quer carregar dinamicamente, aqui você pode selecionar o tipo de primitiva, ou você pode passar o caminho especificado. E aqui também nós temos o carregamento de material, passando também o caminho do material. Mais abaixo nós temos aqui os métodos estáticos da classe Entity. Então eu vou procurar uma entidade num level, eu vou procurar uma entidade através do nome. Nós podemos especificar um nome para a nossa entidade e eu vou buscar essa entidade através do nome. Então, por exemplo, se eu tivesse uma entidade com o nome câmera 01, se fosse outro nome, tipo player, então eu vou colocar aqui player, e se essa entidade existir, eu irei receber e eu posso manipular através de uma variável. Aqui nós temos o método spawn e nós iremos receber também uma entidade. Na verdade, nós iremos criar uma entidade no level, informando aqui um nome específico para a entidade, a posição, a rotação da entidade e a escala. Aqui também nós temos outro método, que é o spawnWithComponent, que além dos argumentos padrões, aqui o entity name, ou seja, colocamos um nome para a entidade, a posição, a rotação e o vetor, ou melhor, a escala. Aqui também nós iremos informar um componente para a entidade. Então vamos criar uma nova entidade no nível com um componente específico também. Aqui nós temos as propriedades, então eu posso receber o identificador único da entidade. Aqui eu posso manipular a posição da entidade. Aqui nós temos a propriedade rotation, e também podemos obter ou manipular a rotação. Aqui a escala e aqui a física da entidade, que é bastante interessante, que através da propriedade physics nós podemos fisicalizar a entidade, informando aqui, por exemplo, um tipo. Há também outros tipos que você pode utilizar para fisicalizar a sua entidade, que iremos aprender no decorrer das aulas. Mas então nós temos essas propriedades e métodos que são bastante utilizados
no decorrer dos seus projetos, além de outros métodos e propriedades também que a classe entidade expõe, que você pode conferir. Um método bastante comum a ser utilizado no decorrer do desenvolvimento da CryEngine é o método getOrCreateComponent da classe Entity. O problema de utilizar este método em uma classe C# ou em um componente C# é que não podemos receber os componentes nativos feitos em C++ na CryEngine. Por exemplo, eu vou abrir CryEngine, eu tenho um level carregado e eu tenho essa bola aqui. A bola ela é criada com dois componentes: o componente Mesh, que carrega a geometria da bola, e o componente RigidBuddy coloca uma física na bola. Assim, quando clicamos no botão de play, a bola cai, tem um efeito de física, tem a gravidade, e ela colide com o chão e para. Talvez você quisesse receber esse componente já criado da CryEngine chamado RigidBuddy e modificar algum parâmetro dele, como a densidade ou a massa da bola. Mas infelizmente a gente não pode receber esse componente RigidBuddy porque ele é nativo da CryEngine e criado em C++. Assim, eu não tenho nenhum componente que eu possa chamar aqui de RigidBuddy. Não tenho nenhum componente, então eu não posso nem receber nem criar este componente. O que eu posso fazer é criar meu próprio componente RigidBuddy. Deste modo, eu criei aqui de exemplo uma classe chamada CS RigidBuddy Component, que é da de Entity Component. Então ela vai ser reconhecida como um componente de jogo da CryEngine. Aqui tem uma propriedade chamada Mass, que é o quilo da entidade. Eu devo colocar também aqui, definindo a propriedade como primitiva, nós iremos receber um valor inteiro. E aqui devemos receber esse valor inteiro para passar para a massa, que tem um valor padrão de 90. Então nós temos aqui essa propriedade Mass, que podemos alterar lá na CryEngine. E aqui embaixo nós temos a sobrecarga do método onGamePlayStart, que quando o jogo iniciar, eu vou criar aqui um parâmetro de fiscalização. Nesses parâmetros, ou melhor, nesse parâmetro eu vou passar aqui a massa, vou dizer que a bola pesa 90 kg, e aqui eu vou acessar a propriedade Entity, a propriedade Physics e o método Physicalize, e vou passar aqui os parâmetros de fiscalização da entidade. Assim eu posso agora aqui em MyComponent receber ou criar esse componente de fiscalização. Então aqui eu posso passar o CS RigidBuddy Component e aí eu posso editar como bem entender. Desse modo, quando o jogo for iniciado, pois aqui estamos no método onGamePlayStart, a entidade irá receber esse componente. Se ela não tiver esse componente, irá ser criado esse componente para a entidade, e a entidade agora terá a massa com o valor 100 de peso e será fiscalizada, pois quando o jogo iniciar também será chamado esse método onGamePlayStart. Na verdade, aqui seria melhor colocar esse código aqui em onInitialize, pois aí nós iremos criar esse componente quando este componente aqui, MyComponent, fosse criado. Vou carregar então o level em que eu tenho aqui a bola. Então eu tenho a bola tem os componentes Mesh e RigidBuddy. Eu vou apagar esse componente RigidBuddy, eu vou adicionar o componente, vou até geometria e vou colocar o meu componente teste. Ao colocar o componente teste, automaticamente já foi criado também o CS RigidBuddy Component de massa 100, que é a configuração que colocamos aqui de criar um novo componente e alteramos a massa dele para 100. Assim nós podemos criar aqui componentes personalizáveis em C# e chamarmos dentro do próprio código. Infelizmente não podemos chamar os componentes nativos. Se eu rodar aqui, a bola acontece o mesmo que aconteceu antes. A bola sofreu efeitos de física. Olá, nessa aula quero apresentar a você a classe estática câmera.
A classe estática câmera, ela expõe o acesso à câmera corrente ou à visão corrente que está sendo utilizada no seu jogo. Então nós temos a câmera e a câmera tem uma visão. A visão atual você pode acessar através da classe estática câmera. Por exemplo, eu tenho aqui este exemplo em que eu estou pegando a câmera atual, a visão atual, e eu quero modificar a rotação da câmera. Então eu vou receber aqui a rotação em uma variável. Essa variável é uma variável quaternion. E aqui também nós iremos aprender que nós temos a classe estática input. Através da classe estática input, eu posso verificar se uma tecla está pressionada ou não. Então aqui eu faço uma verificação neste bloco if, eu vou verificar se temos uma tecla pressionada e eu vou verificar se a tecla pressionada é a tecla W, ou S, ou A, ou D, ou R, ou F. Sabendo disso, se a tecla está pressionada, eu vou fazer o efeito de rotação. Então eu vou acessar aqui a variável rotação e a propriedade unpitchRoll. Eu vou incrementar então um valor. A propriedade unpitchRoll é um objeto da classe AngleTree. Então nós temos aqui o objeto, a classe AngleTree, e eu vou alterar o valor no eixo Y. Se for a tecla S, vou alterar o valor no eixo Y mais negativo. A e D altera o valor no eixo X, tanto positivo quanto negativo, e RF altera o valor no eixo Z, tanto positivo quanto negativo. Após fazer essa verificação, aqui embaixo eu vou colocar novamente, ou melhor, eu vou dizer que o valor da rotação da câmera é o valor que alteramos ou que foi alterado. Tudo isso, claro, no método onUpdate, que é o método de atualização, certo? O método sobrecarregado onUpdate, que é o método de atualização. O problema é que essa classe estática câmera não funciona corretamente em um template C++. Eu fiz aqui alguns testes e eu não consegui utilizar corretamente essa classe estática câmera em um template C++. Lembre que iniciamos aqui as aulas em um template C++, mas criando o arquivo C#. A classe câmera funciona corretamente, segundo os testes que eu fiz aqui, em um template C#. Então, se você criou ou você está criando um jogo no template C#, a classe câmera, a classe estática câmera, ela vai funcionar corretamente. Agora, aqui no template C++, utilizando o script C#, a classe câmera não está funcionando corretamente. Então, o valor dela não é alterado. Eu vou voltar então para a sandbox. Eu vou fazer o seguinte, vou fechar aqui e eu vou abrir o projeto, esse projeto que estamos editando, esse projeto C++, mas com arquivos em C#. E aqui nesse novo level eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma entidade qualquer, vou pegar essa esfera aqui mesmo e eu vou colocar aqui. Eu tenho a minha câmera, eu vou clicar aqui na janela de perspectiva, câmera, e vou criar uma câmera, uma entidade câmera da corrente visão. Então eu tenho agora aqui a entidade 1, que é a bola, eu posso alterar o nome. Então eu tenho a câmera aqui e a bola aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou receber essa câmera no meu código C#, vou dizer que ela faz parte de um novo campo de visão e eu vou rotacionar a câmera em vez de utilizar a classe estática câmera, certo? Então eu tenho aqui a objeto, a entidade câmera, e eu vou receber esse objeto, essa entidade lá no meu código C#. Então eu posso clicar aqui, dar dois cliques em My Component, que irá abrir a solução. Eu estou com o meu componente aberto, My Component, aqui aberto. Eu vou criar duas variáveis, uma variável de entidade chamada pCamera e uma entidade de visão chamada View. Aqui no método onGamePlayStart eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou utilizar o método find para encontrar a entidade com o nome câmera. E aí eu vou carregar então essa entidade, a minha variável pCamera. Após isso eu criei uma nova view através do método create.
da classe View, utilizei na minha variável o método linkTo para linkar a câmera à visão, ou melhor, linkar a visão à câmera, e eu vou ativar essa visão. Agora, em vez de utilizar o método estático camera.rotation, melhor, o método estático não, a classe estática câmera, e acessar a sua propriedade, em vez de utilizar essa classe estática, eu vou utilizar a minha entidade. Assim, eu irei rotacionar a minha entidade. Claro, lembrando que nós estamos utilizando um template C++. Se você utiliza um template exclusivamente para código C#, um template C#, você pode utilizar a classe estática câmera mesmo, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora inicializar, lembrando de aqui em cima tem que ser debug sandbox. Colocar aqui e eu vou iniciar a sandbox para ver se está funcionando. Eu vou selecionar a bola, eu vou adicionar componente, geometria e eu vou colocar o meu componente de teste. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora rodar aqui o jogo e vou ver se está funcionando, se a câmera ela rotaciona. Então vou teclar aqui as teclas WS, tá tudo beleza, então ela está rotacionando, e a tecla RF também está rotacionando corretamente. Então nós temos aqui o acesso à câmera, a corrente visão, e eu estou rotacionando a câmera. Então fizemos isso de maneira bem fácil e aqui contornamos o problema utilizando aqui uma nova visão para a entidade. Até a próxima aula. Deixe seu like para ajudar o canal e também confira os links na descrição. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.